eu quero ler com vocês aqui, Romanos no capítulo 11, no verso 36. Louvado seja o nome do Senhor. Está aí? Agora tem que usar o retrovisor aqui para ver, né? Então diz assim: porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Seja a ele a glória para sempre. Amém. Por que Deus merece ser adorado? Porque é tudo dele. Porque ele conquistou todas essas coisas. E por que o nosso coração deve estar voltado para adorá-lo? Sabe, irmãozinho, ninguém em sã consciência duvidaria dessas palavras que eu acabei de dizer aqui. Porque todas as coisas são dele. Ele é criador, ele é o idealizador de todas as coisas. A Bíblia diz que no momento da criação, ele olhou para toda a sua criação e ele viu que era bom. Então diga aí para o seu vizinho aí: você é criação de Deus. E Deus viu que era bom. Irmão, vamos ajudar a pregar aí? Quem está acordado, diga amém. Nem todos estão acordados, né? Aleluia. Então, desde o princípio, desde os primórdios do homem, desde que ele foi criado, dentro de si, há um ímpeto que foi colocado por Deus de ser um adorador. Este é o propósito original. Para isso nós somos criados. Com este plano, não que Deus precise disso, mas pelo seu infinito poder, pela sua grandiosidade, quando podemos e conseguimos reconhecer essas coisas, compreendemos, né, que o homem foi realmente feito para adorar. Historicamente, culturalmente, né, o homem sempre buscou, dentro da história você vai ver que o homem adorou as montanhas, o homem adorou as estrelas, o homem adorou o sol, adorou a lua. O homem sempre teve um coração voltado a adorar algo. Esse desejo que está no teu coração, essa coisa de buscar a Deus, de se aproximar de Deus, dentro desse contexto que Deus criou, né, o ser humano, foi realmente para que esse propósito fosse estabelecido. Você vai perceber que todo ser humano vai buscar alguma coisa como referência. Todo ser humano vai buscar uma identidade, algo com que ele possa se compactuar, algo que ele possa enxergar como superior, como maior, como poderoso, como acima da sua compreensão. E isso foi, né, no nosso coração, foi ministrado por Deus. Então, mas eu pergunto para você, você acredita que o homem que foi criado para adorar a Deus, ele pode se perder nesse contexto? Ele pode ficar distraído? Há muitos motivos, irmãos, pelos quais as pessoas se distraem, né? As pessoas, elas saem do seu propósito original. Agora, nós fomos criados para adorar a Deus. E por que Ele não nos obrigou a fazer isso? Eu creio no propósito de Deus, chamado livre-arbítrio. E este propósito, ele faz com que nós tenhamos o direito de escolher adorá-lo. Então Deus não quer te obrigar a fazer nada que você não queira. Mas Ele gostaria muito que você o adorasse por aquilo que Ele é. Simplesmente porque você deseja isso. Porque o seu coração está voltado para isso. Muitas pessoas, irmãos, estão perdidas por aí, porque estão buscando preencher um vazio que está dentro do seu coração, que é do tamanho de Deus. É só Deus que cabe nesse vazio.
Então, elas jamais vão conseguir encontrar algo que justifique aquilo que estão procurando, porque elas não conseguirão, de forma nenhuma, preencher esse espaço, que é o espaço de Deus. Né? Então, veja, há uma situação, é muito importante de se entender, que às vezes as pessoas confundem. Qual é a diferença entre louvor e adoração? Você louva a Deus por alguma coisa que Ele te deu, amém ou não amém? Mas você adora a Deus por aquilo que Ele é. Então, irmãos, nós estamos muitas vezes mais interessados naquilo que Deus pode dar, sim ou não? Você já viu alguém passando ali na rua, feliz da vida, olha a placa da igreja, eu senti uma vontade tão grande de entrar aqui, acho que eu vou congregar nessa igreja. Olha, pode até acontecer, mas é muito difícil. Normalmente passou ali e viu a placa da igreja, estava com problema espiritual, estava com problema na família, estava quebrando pau na família, estava, de capeta até o pescoço, estava sem dinheiro, estava doente, estava precisando de alguma coisa, então eu vou buscar a Deus por causa daquilo que Ele pode me dar. Quem entendeu isso, diga amém. Ninguém, irmãos, ninguém pede para Deus uma casa pegando fogo. A gente sempre pede uma coisa que esteja interessado e necessitando. Então, muitas vezes, a maioria de nós se achegou ao Senhor pelo motivo errado. Porque alguém muito bem intencionado foi falar para você, mediante uma necessidade que você tinha, falou assim, olha, vamos lá na minha igreja que Jesus vai te abençoar. Quem já fez isso, diga amém. Eu já fiz. Vamos lá, tá duro, vamos lá, Deus é o Deus de prosperidade, Deus é o Deus do ouro e da prata, vamos orar e Ele vai te dar o que você está precisando. Então, às vezes, irmãos, o ímpeto das pessoas, com seus corações, voltados para Deus, querendo trazer pessoas para dentro da igreja, sabe o que acontece? Ela acaba trazendo as pessoas pelo motivo errado. Porque, obrigado, Márcio, porque se você, irmão, for pregar direitinho o evangelho, do jeito que ele é difícil alguém aceitar, irmãos. Você vai falar assim para a pessoa, irmão, é o seguinte, você tem que adorar a Deus sem motivo nenhum. Durante a caminhada, Ele vai arrancar seu couro. Ele vai bater em você até você ficar bom. Você vai sofrer, vai chorar, vai penar. Tem hora que você vai estar com vontade de sair correndo e gritando. Você vai falar, mas que isso aqui é um hospício, isso aqui não serve para mim. Mas você vai para o céu. Se você oferecer isso para as pessoas, irmãos, dificilmente elas virão. Mas esse é o verdadeiro propósito. Quando nós olhamos para as mãos do Senhor e aquilo que Ele tem para nos dar, aqui não tem ninguém interesseiro, tá bom, irmãos? É só nas outras igrejas. Mas aquela pessoa que se achega para Deus, de olho naquilo que Ele pode lhe dar, está errado isso? Não, porque a gente é assim mesmo. Mas, por outro lado, quando você se põe diante do Senhor, e Deus falar para você assim, meu filho, o que você precisa hoje? Senhor, eu não quero nada não. Hoje eu vim aqui só para conversar com o Senhor. Imagine, irmãos, o sentimento de alegria no coração do Senhor, e não pode mentir, porque Ele sabe, né? Então, imagine a alegria no coração do teu Pai, do teu Deus, quando você chega aqui e fala, Senhor, queria dizer aquela música, eu só quero a tua presença. Hoje, não vou lhe pedir nada. Irmãos, o cara que escreveu essa letra, estava sentado no colo de Deus, porque ele conseguiu captar exatamente, em toda a profundidade do verdadeiro propósito de Deus para a vida de uma pessoa. Amém, irmãos? Olhando não para as suas mãos, mas para a sua face. Esse é o verdadeiro propósito. Então, eu louvo a Deus por uma coisa que Ele me deu, amém? Legal receber as coisas de Deus, mas eu o adoro por aquilo que Ele é. Olha, imagine, a gente no meio corporativo,
a gente trabalha no meio de gestão, com os 3 P's, que são pessoas, produtos e procedimentos. Vamos imaginar que a adoração é o seu produto. Amém? Você é uma pessoa, está criando o seu produto, que é a verdadeira adoração a Deus. Então aí entra o grande segredo de tudo, o procedimento. Às vezes, irmãos, nós estamos tão cansados, estamos sabe aquele automático, aquele jeito que a gente está acostumado, aqueles protocolos, né? O pastor Pedro, por exemplo, ele sempre senta naquela cadeira ali. Uma vez eu sentei ali, eu quase apanhei dele. Ele chegou ali, tiraram meu nome daqui, né? Então, depois eu falei para minha esposa assim, agora eu não sento mais ali, porque ali cadeira cativa. Então nós vamos criando, irmãos, né, brincadeiras à parte, nós vamos criando formas, procedimentos. A gente, o Márcio, você pega, quando ele vai ministrar, você já sabe as músicas que ele vai cantar, sim ou não? Ele já tem um protocolo, já tem um jeitão dele, né? Tem o outro ministro de louvor, que é diferente, que vem aqui e faz de outra forma. Então a gente vai, irmãos, o nosso cérebro vai criando padrões e nós vamos compreendendo como as coisas funcionam. E quanto mais redondinho fica, mais a gente fica sossegado, sim ou não? Na vida a gente procura essa estabilidade, a gente procura essas coisas. Mas hoje, irmãos, eu venho aqui em nome de Jesus para dizer para você que o seu procedimento individual de relacionamento pessoal com Deus é único. É o seu jeitão. Não é o tempo que você fica com Ele. Não é a forma que você faz. É do jeito que Ele te explica, do jeito que Ele quer, do jeito que você se sente bem. Irmãos, eu tenho passado momentos com Deus, onde sequer falo uma palavra. Eu estou fazendo minha devocional lá em cima, às vezes minha esposa acho que pensa que eu dormi de volta, né? Mas eu estou em silêncio. Eu coloco ali uma musiquinha para escutar, e o Senhor vai... É difícil até explicar, irmãos. É como se você sentisse, né, uma plenitude no teu coração que não tem explicação humana. É algo que Deus vem enchendo o lugar com a presença dEle. Ele vem te empurrando naquele lugar e você vai se esquivando para um canto, para o outro, e chega um momento e fala, agora eu estou aqui, agora já era. Agora nós dois. Agora nós vamos conversar. Agora nós vamos chorar. Agora nós vamos ouvir uma canção. Agora eu quero que você abra a minha palavra, eu quero falar com você. Esses momentos, irmãos, tem coisas que acontecem nos seus momentos individuais com Deus que não é para qualquer um que você pode contar, porque as pessoas pensam, esse cara está maluco, pirou. Manda internar, porque não tem mais jeito. Tem coisas, irmãos, que Deus sopra no teu ouvido em momentos em que você está carente de uma direção. E olha que sorte, você ouviu uma palavra que deu certinho com o que você precisava. Não é sorte, irmãos. Sempre foi Deus. Sempre foi Ele. Ele sempre esteve perto. Ele sempre quis estar perto. Mas muitas vezes, nós não conseguimos oferecer aquilo que há de melhor em nós. Entramos naquele piloto automático e vamos cumprindo protocolos. Aquela famosa pergunta, por que eu estou aqui? Biblicamente, eu estou aqui para adorar a Deus. Mas a pergunta que não quer calar, a pergunta que eu queria te fazer nessa noite, o que eu estou adorando? Há momentos, irmãos, na nossa vida que a gente está caminhando com os nossos olhos nos lugares errados. Há momentos na nossa vida que nós nos dedicamos tanto ao nosso trabalho. Ah, pois é, preciso trabalhar, né? Verdade. Mas Deus está falando hoje ao meu coração e ao teu coração. Eu quero ser o primeiro.
Eu quero estar em primeiro lugar. Você acredita que a tua família pode tirar o primeiro lugar de Deus? Pode ou não pode? Às vezes, irmãos, nós podemos tirar Deus da posição mais alta na nossa vida por conta de nossos sonhos, por conta dos nossos desejos, por conta da nossa carreira profissional. E pasme você, até mesmo por causa do seu ministério. Você acha que tem jeito, irmão, de fazer o ministério totalmente afastado de Deus? Tem sim. Meus alunos já não caem mais nessa pegadinha, né? Tem sim, irmãos. Você pode estar fazendo uma coisa para Deus que Ele nem queria que você fizesse. Ele nem pediu para fazer aquilo. Mas hoje o Senhor te chama e diz: ei, eu estou aqui. Eu quero ter um relacionamento pessoal contigo. Eu quero estar próximo de você. Eu quero aqui trazer para vocês, coloca para mim o texto lá de João capítulo 4, por favor. Se puder colocar na NVI. Nós vamos ler do 19 ao 24. João, Evangelho de João, capítulo 4, do verso 19 até o 24. Jesus quebra um dos maiores paradigmas de toda a história. Nós vamos ler aqui então. A mulher então lhe disse: agora eu sei. Ah, sim, claro. A mulher disse: Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. 21. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. 24. Deus é espírito e é necessário, diga, é necessário, que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Até aí. Então você perceba que ela falou assim, ela começa falando assim: olha, eu vejo que o senhor é profeta. Estou entendendo que o senhor tem aí uma ligação especial com Deus. Porque Jesus já havia falado: olha, esse marido que você está não é seu, você já teve mais outros e tal, e explicou toda a situação, falou sobre coisas profundas da vida dela que ninguém conhecia. Então ela fala assim: olha, eu entendo que o senhor é profeta, mas me tira uma dúvida. Aonde que é o certo de adorar? No coração dela, irmãos. Né? Você veja que o coração dela era voltado à adoração. Ela podia fazer 1 bilhão de perguntas para Jesus, mas ela perguntou: onde que é o certo? Quem que está certo? Somos nós ou são vocês? Eu quero saber onde que é importante, onde que está certo. É em Jerusalém ou é neste monte? Então, Jesus, irmãos, ele quebra um dos maiores paradigmas de toda a palavra de Deus. Ela estava preocupada com o onde. Mas Jesus, e olha atenção aqui, que ele não fala para uma multidão de 5.000, né, naquele seminário, grande seminário profético de multiplicação de peixes e tal. Ele fala para uma pessoa em especial. Uma das maiores e mais profundas verdades da palavra de Deus, ele disse: olha, este não é mais o momento do onde. Isso já passou. Agora é quem e como. Tem jeito de adorar não a Deus e a outras coisas? Então, essa visão, irmãos,
de Jesus, ela quebra um ranço muito profundo que está na vida desse povo. Jesus sabe, irmãos, que muitas coisas podem tirar o foco, que muitas coisas podem desviar os nossos olhos daquele que realmente deve ser adorado. Muitas distrações. Agora, agora quem e como? O verdadeiro adorador precisa saber, irmãos, quem Deus é. Então, o quem está relacionado, como é que eu vou seguir uma pessoa que eu não conheço? Lembra aquela brincadeirinha que ensinavam para a gente na escola, quando a gente era criança? Né? Chegava um estranho, fazia um escândalo, né? Estranho, estranho, e apontava, né? Porque era um estranho, era uma pessoa que não se conhecia. Agora eu te pergunto, como é que você vai adorar um Deus que você não conhece? E como que eu conheço esse Deus? Há duas estratégias, uma delas, o pastor Norton está implantando aí, já está pegando, né? Uma delas é a oração, irmãos. Os momentos de intimidade com Deus te fazem conhecê-lo. Amém? Quem não ora não tem força para adorar. Quem não ora não conhece Deus. Quem não lê a Bíblia, irmãos, a Bíblia para muitos tem sido o maior sonífero que existe, né? O camarada pode ter qualquer tipo de insônia, começou a ler a Bíblia, já começa a dormir. Mas essas duas estratégias, a oração e a leitura da palavra de Deus, vão fazer com que você conheça a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Essa é a palavra que eu gostaria de que você entendesse nessa noite. Busque conhecer a Deus. Busque entender o que Ele quer. Busque entender o que Ele gosta. E, acima de tudo, o que Ele não gosta. Essas coisas, irmãos, essas práticas, elas nos levam para a presença de Deus. Elas nos levam para um ambiente da densidade da presença de Deus, um ambiente que é preparado, uma atmosfera diferente. Quando você se aproxima de Deus, você começa a caminhar na sua direção e dentro dos propósitos que Ele vai falar para você. Mas se eu não conheço a Deus, irmãos, se eu não tenho buscado a Deus, se eu só tenho me aproximado de Deus, interessado naquilo que Ele pode fazer por mim, então muitas coisas estão fora desse contexto. O segundo ponto aqui que Jesus coloca, não está separado do primeiro, né, que nós devemos adorar ao Pai, e o segundo é em espírito e em verdade. A palavra de Deus é verdade. Quando eu descubro as verdades de Deus para a minha vida, eu aprendo a conhecer esse Deus, então eu estou o adorando. Lá no hebraico antigo, a palavra Shakã significa morada, significa presença. É de onde se deriva a palavra Shekinah. A palavra Shekinah não está na Bíblia, é uma palavra mais nova que foi transliterada, foi criada mais para frente, né? Depois dos tempos bíblicos. Mas essa palavra Shakã, ela está ligada a uma situação que era muito comum dentro dos judeus, que eles estavam, quando eles estavam prostrados com o rosto em terra, isso era Shakã. As pessoas não incomodavam aquelas pessoas, por mais que o camarada estivesse dormindo ali daquele jeito, era um código para este está adorando. E aqui que está, irmãos, todo o cerne da mensagem que eu quero pregar hoje. Para você adorar a Deus em espírito e em verdade, você tem que se prostrar. Vocês lembram lá do capítulo 4 de Mateus, quando Satanás vai tentar a Jesus?
ele fala duas coisas, porque ele conhece muito bem o contexto da adoração no céu, né? Quando Jesus ensina a sua oração, ele fala assim na terra como no céu. Então, Satanás sabe muito bem como é a adoração no céu. Então, ele fala para Jesus, olha, eu vou te dar tudo isso aqui, se você, prostrado, me adorar. Então, aí, irmãos, está no texto bíblico, nos dando, né, efetivamente aqui a prova de que a adoração requer prostração. O que é se prostrar? Se jogar no chão? Não. É se curvar diante desta verdade, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, te adoramos. Eu me prostro, Senhor, diante da tua presença. Eu me curvo diante da tua vontade. Eu conheço aquilo que está na sua palavra, porque a sua palavra é verdade. Paulo, ele ensina, cingindo-vos com a verdade. Irmãos, quem fala a verdade não merece castigo. As verdades de Deus estão disponíveis nessa palavra, e elas requerem prostração. Mas não é prostrar o corpo, não é prostrar fisicamente. Né? Paulo fala que a verdadeira circuncisão, ela está no coração. A circuncisão era um símbolo físico da aliança de Deus. Mas Paulo falou, não, isso já acabou, isso não precisa mais. Isso era coisa para judeu, ainda bem que eu não sou judeu, né? E já passou. E agora a circuncisão é aqui, ó, é lá dentro, é lá no coração. Circuncisão significa aliança. Quem tem aliança com Deus busca conhecer suas verdades. Quem conhece suas verdades se curva até adiante das suas verdades. E quem faz isso o adora em espírito e em verdade. As verdades que Deus já te ensinou, meu irmão, você se tornou moradia de Deus quando essas verdades, elas vieram à tona. Existe uma família em especial, na palavra de Deus, que eles eram muito queridos por Jesus. E todas as vezes que eles iam a Betânia, eles ficavam na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. É um retrato muito interessante para nós configurarmos aqui uma conjectura em relação à igreja. Porque nessa família tinha a amizade de Lázaro, tinha o serviço de Marta e tinha a adoração de Maria. Você pode ver que dentro da igreja tem tudo isso. Não tem? Sempre alguém trabalhando, sempre fazendo serviço. Tem alguém adorando e tem alguém que é aqueles amigos mais chegados. Esse é o contexto da igreja. Qual que é o mais importante? Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte. Sabe onde que Maria estava, irmãos? Quando ela estava ali? Prostrada, aos pés de Jesus. Sabe o que ela estava ouvindo ali? As verdades que Jesus estava pregando. É por isso que ela escolheu a melhor parte. É por isso que a sua adoração, irmãos, aquele perfume, né, que foi derramado aos pés de Jesus, aquilo estava impregnado, tanto em Maria quanto em Jesus. Ninguém sabia mais quem era quem. O cheiro era o mesmo. O dia, irmãos, que o nosso cheiro for confundido com o cheiro de Jesus, a adoração está ok. Mas como que eu sei? Fique de pé para ouvir isso. Como que eu sei se a minha adoração está legal? Vou te dar um exemplo bem prático. Quando meu filho estava aprendendo a tomar banho, que a gente estava querendo, né, se livrar um pouco do fardo, apesar que eu nunca dei banho nele, né? Sempre é minha esposa. Mas quando a gente queria dar um descanso para ela, então ele pegava o sabonete. Terminei. Estou legal, estou limpo. Mas com o tempo ele foi melhorando o procedimento. Eu espero que hoje esteja melhor, né? Como é que eu sei, irmãos, que o banho deu certo? Quando eu fico limpo.
haverá frutos da sua adoração. Se você adorar ao Senhor em espírito e em verdade, se prostrar diante das suas verdades, buscar conhecer a sua palavra, a intimidade com Ele, vai ficar limpo, vai ter fruto. Os sinais seguirão aqueles que crerem. Você crê nisso? Você tem visto sinais na sua vida? Ou tem que melhorar o banho? Tem que melhorar o procedimento? Sabe, irmãos, existem momentos em que nós temos que nos despojar de nós mesmos. Chegar diante da presença de Deus e falar: Deus, não estou legal. Estou precisando de ajuda. Estou com uma preguiça danada de ler a palavra. Faz tempo, eu nem me lembro a última vez que eu orei, Senhor. Irmão, tem que ter muita coragem para confessar isso diante de Deus. Apesar dele saber disso, aquele que confessa suas transgressões e as abandona, alcançará misericórdia. Essa é uma verdade de Deus para a sua vida. Então, está cansado, está triste, está chateado, está confuso, está sem direção, está com preguiça, coloque isso diante de Deus. Eu queria te convidar hoje, irmãos, para a gente renovar esses vínculos, esses votos com o Senhor, esses laços com o Senhor. Muitas coisas, por causa do protocolo, você acabou se acostumando. Você vem, você canta aquela canção, daí você já sabe que depois do louvor é a oferta, daí depois da oferta vem a palavra, daí vem os avisos, eles vão embora. E criamos, irmãos, procedimentos e hábitos tão engessados, que nós sempre sabemos como vai terminar. E a grande sacada, irmãos, a coisa mais maravilhosa que existe é você entrar aí, sentar nesse banco e ficar aguardando, ansioso por aquilo que Deus vai falar com você naquele dia. Eu me lembro muito bem, irmãos, como eu me converti. Eu ficava sentadinho ali tentando pensar no versículo. Eu tentava adivinhar a palavra que ia ser pregada, porque eu pensava, se eu souber certinho a palavra é porque Deus está falando comigo. Nunca deu certo, mas eu sempre tentava. Porque eu ia ansioso, irmãos, para ouvir. Ouvi muitas e muitas, e não poucas, irmãos, que parece que eu estava sentado naquele primeiro banco ali sozinho. E que Deus estava ali rasgando a minha vida pelo meio. E que eu estava ali sozinho na igreja naquela noite. E eu comi toda aquela palavra, eu me alimentei com ela. E eu fui para casa feliz da vida, porque o Senhor estava acreditando em mim ainda. Sabe, irmãos, quando Deus vem com uma palavra, às vezes um pouco mais pesada para nós, é porque Ele ainda está acreditando em nós. E eu quero, neste momento, irmãos, que não se constranja com isso. Mas está desanimado, está cansado. Às vezes você pensa assim, não sei se eu vou hoje, é tudo sempre a mesma coisa. Ou às vezes você senta aí, estava falando com o pastor Norton hoje, que às vezes a gente vai ficando muito crítico. A gente vai ficando muito pesado. A gente vai ficando xarope demais. Nada serve, nada presta, nada está bom. Você pode ir para qualquer igreja que não resolve. O ministro pode dar cambalhota aqui em cima que não adianta. Grita demais. Pastor fala alto demais. Pastor demora muito. O culto demora demais. Irmãos, este é o momento em de nós revermos alguns conceitos para que o Senhor restaure a nossa adoração. João capítulo 15, o Senhor fala assim, olha, sem mim nada podeis fazer. E é por isso que Ele está aqui hoje, querendo restaurar a sua vida, trazer a sua vida diante do altar mais uma vez. Mas eu quero relembrar você, a palavra que é o centro da nossa mensagem de hoje: prostre-se diante de Deus. Seu coração precisa estar prostrado diante dEle. E eu quero neste momento orar com você, que não quer mais viver a mesmice.
Você quer ajustar a sua vida diante de Deus. E você que tem coragem, eu quero chamar você aqui à frente, porque os pastores vão orar por vocês, para que Deus acenda de novo essa chama. O Antigo Testamento nos fala que dentro do altar de Deus, dentro do tabernáculo, havia ali um menorá, e aquela chama tinha que ser contínua, ela não podia se apagar. Se você está precisando de um renovo, está precisando de um conserto, está precisando melhorar a sua expectativa diante das coisas de Deus, venha para frente, eu quero orar por você. Não tenha medo, não se constranja. Talvez você esteja crítico demais, talvez você não acredita mais nas almas, nas pessoas, no evangelismo, aquelas coisas que você brigava e defendia tanto antes, hoje você já não acha mais tão importantes. Talvez as lutas da vida tenham desgastado você, talvez você tenha se entristecido, talvez alguém tenha ferido você, alguém tenha falado uma palavra que te machucou. Nós, como líderes, somos falhos. Você não pode olhar para mim, você não pode olhar para os líderes, você tem que olhar para Jesus. O livro de Hebreus fala, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Ele jamais vai te decepcionar. Ele vai colocar esse fogo de novo no teu coração. Se você está aí no banco, venha, não tenha vergonha. Deus quer tocar fogo em você de novo. Deus quer abranger a sua vida, de uma vida mais dedicada a Ele, uma vida de adoração. Eu quero pedir aos pastores que orem por essas pessoas. Querido Deus, nós estamos, meu Deus, esses que estão aqui na frente, Senhor, que tiveram coragem, Senhor, de estar aqui diante do Teu altar. Eu peço que o fogo do céu, Senhor, caia sobre a sua vida e venha curar, Senhor, todas as suas dores. Que venha curar, restaurar as suas vidas diante de um altar que talvez tenha sido quebrado por algum motivo, por alguma dor, por alguma enfermidade. Talvez tenha sentido o abandono das pessoas. Talvez tenha sentido, Senhor, a tristeza no seu coração, porque alguém com quem eles contavam os decepcionou. Mas o Senhor a ninguém abandona. O Senhor a ninguém deixa para trás. O Senhor há de